Segundo Joaquim de Carvalho, Tacla Duran teria até pago $612 mil ao advogado Marlos Arnes, também ligado ao casal Moro, para ser protegido. Moro tem muito medo do que vai dizer o advogado Tacla Duran, afirma Joaquim de Carvalho. E o dever do juiz Apio será encaminhar tudo à Polícia Federal. Em 26 de setembro de 2022, uma série de explosões abalaram os gasodutos Nord Stream 1 e 2 no Mar Báltico, ao longo da costa da Dinamarca. Autoridades dinamarquesas e suecas rapidamente determinaram que os danos infligidos aos gasodutos não foram devidos a terremotos, nem outras atividades sísmicas, mas por explosões. Os gasodutos eram parte crucial da infraestrutura de energia da Europa, suprindo bilhões de metros cúbicos de gás da Rússia. Mais de 500 mil toneladas de metano, um gás de efeito estufa 80 vezes mais danoso para o clima que o dióxido de carbono, foram liberados pelas explosões, no maior vazamento único de metano jamais registrado na história humana. A questão de como os vazamentos do Nord Stream ocorreram, e quem é o responsável por eles, ficaram sem resposta durante meses. Os Estados Unidos e a OTAN descreveram os eventos como atos de sabotagem e o governo da Rússia apontou o dedo para os Estados Unidos. Em fevereiro, o veterano jornalista vencedor do prêmio Pulitzer Seymour Hersh publicou uma reportagem bombástica, detalhando como o presidente Joe Biden deu as ordens para a destruição dos gasodutos Nord Stream. A Casa Branca rapidamente denunciou a reportagem de Hersh como sendo totalmente falsa, e o ridículo logo se seguiu nas mídias corporativas. Seymour Hersh comparece ao The Chris Hedges Report para explicar a sua reportagem e por que as mídias corporativas e o governo dos Estados Unidos são tão insistentes em desconsiderá-lo. Brasil de fato, a próxima semana vai começar com ânimos exaltados no Congresso Nacional frente à falta de entendimento para a tramitação e votação de medidas provisórias, MPS. Com a troca de farpas entre Senado e Câmara, a aprovação de pautas importantes para o governo federal, como o Bolsa Família e a diminuição do preço dos combustíveis, pode atrasar. Isso acontece por conta de um impasse em relação à tramitação de medidas provisórias. Em abril de 2020, o Legislativo decidiu interromper o funcionamento de comissões mistas e temporárias, por causa da pandemia da Covid-19. Desde então, as MPS passaram a ser votadas diretamente em plenário. Na quinta-feira passada, 23, o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, PSD-MG, anunciou que a avaliação de medidas provisórias voltaria a ser feita por comissões mistas, como prevê a Constituição. Investigação conduzida por Martim Bottaro Purper precisa passar por um pente fino, dado que o delegado é um policial da confiança do bolsonarismo e sua presença à frente da investigação ainda não foi esclarecida. Mas, enquanto isso não ocorre, Sérgio Moro usa referências distorcidas incluídas no inquérito para tentar associar Lula ao PCC. O ex-juiz postou neste sábado, 25/03, no Twitter: "Gostaria de entender por que um dos criminosos do PCC, investigado no plano de sequestro e assassinato, utilizava como endereço de e-mail lulalivre1063? Antes mesmo da postagem de Moro, Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania, explicou por que essa associação é indevida. A PF acredita que as contas de e-mail vinculadas aos aparelhos sejam de terceiros, o que seria uma estratégia para não deixar rastros que levassem até os criminosos", escreveu, com base na decisão da juíza Gabriela Hardt. A juíza não precisava mencionar o e-mail, já que a referência é desacompanhada de seu conteúdo. Mas a menção foi suficiente para que o Estadão publicasse reportagem com o título "E-mail a Lula livre era vinculado a celular usado por criminosos do PCC que espreitavam Moro". Como Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou a viagem à China, marcada para este domingo, 26/03. A decisão foi tomada após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, por recomendação médica, anunciar que não viajará ao país. Lula se recupera de uma pneumonia provocada pelo vírus influenza A. Segundo sua assessoria, ele passa bem, mas não quer correr o risco de transmitir a gripe. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD-MG, e o senador Jacques Wagner, PTBA, também cancelaram a ida à China. Segundo o site Metrópolis, Haddad estava pronto para a viagem e parte da equipe do ministro havia viajado para a China. Desde sexta-feira, 24/03, a equipe médica do presidente alertava sobre o quadro de saúde do petista. Além da gripe, ele tem uma broncopneumonia bacteriana. Neste sábado, 25/03, a médica pessoal do presidente, a infectologista Ana Helena Germoglio, considerou ser preciso um tempo maior para a recuperação.